E a gente segue. A Companhia Nacional de Abastecimento reduziu nesta semana a estimativa de produção de grãos no Brasil em 1.300.000 toneladas. A Conab projeta agora uma safra de 310.900.000 toneladas. Esse corte na estimativa acontece devido ao clima adverso, especialmente no Rio Grande do Sul, onde as lavouras de soja e milho sofrem com o tempo seco e quente. Apesar disso, o Brasil continua com uma perspectiva de safra recorde. Comparado com a temporada anterior, a produção de grãos será quase 15% maior. Tanto a soja como o milho devem ter a maior produção da história. A soja com 152,7 milhões de toneladas e a safra total de milho com 125 milhões de toneladas. E falando em soja, a colheita já começou em algumas regiões do Brasil. A consultoria AG Rural indicou nesta semana que estados como Mato Grosso e Rondônia já iniciaram os trabalhos de campo com 0,04% dos trabalhos concluídos. Um avanço ainda tímido, mas dentro do normal para o período. E agora é hora da gente saber as tendências para o mercado de grãos e, claro, saber quais são as condições da safra de soja, expectativas para a safra de milho e muito mais. Vamos receber o nosso convidado? André De Bastiani, sócio-diretor da Agroconsult. Seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News. Olá, Kellen, satisfação estar com vocês, participar do programa e falar um pouquinho aqui sobre safra, falar sobre grãos, o nosso dia a dia. Que ótimo, a gente está muito interessado em entender qual o retrato da safra de soja até agora. Tem dados do governo apontando safra recorde, mais de 152 milhões de toneladas, expectativa de colheita, mas também apontando que o Sul, infelizmente o Rio Grande do Sul de novo, está passando por uma severa seca. Conta pra gente quais são as nuances e o que você vê sobre a safra de soja neste momento. Pois é, Kellen, é mais uma safra que está rodando sob influência do Laninha, né? E quando a gente fala de Laninha, a gente está falando de clima irregular, com volumes de chuvas menores, a exemplo do que aconteceu a safra passada, né? Que a gente teve uma quebra de produção muito grande. Nesse ano a gente está sofrendo dos mesmos efeitos do Laninha, principalmente no que diz respeito a essa distribuição irregular de chuvas, né? E, de fato, o Laninha acaba afetando mais o sul do país. E quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, sim, o Rio Grande do Sul já tem perdas aí nessa safra, em função de clima irregular. Foi uma safra que começou até mesmo mais tarde, né, pensando em soja. A gente teve, se lembrar ali, em termos de outubro, a gente teve um clima bastante frio, então isso atrapalhou um pouco do início do plantio, e as lavouras estão mais atrasadas, sem contar que também o Rio Grande do Sul esse ano teve uma safra muito grande de trigo, né? Foi mais de 1,5 milhão de hectares plantados de trigo, em função da quebra da soja. O produtor, não, vou apostar aqui no trigo, e de fato o trigo se desenvolveu bem e alongou o ciclo, então foi outro fator também que acabou levando um atraso um pouquinho maior no plantio da safra de soja do Rio Grande do Sul. E a gente passou o mês de dezembro com pouca chuva. Até a gente, quando compara volumes de chuva, né, dessa safra com a safra passada, não é muito diferente. A safra passada, lembrando, né, Rio Grande do Sul produziu 27 sacos por hectare. É uma safra terrível. E o volume de chuva desse ano, de pelo menos de outubro, novembro, dezembro, e pegar aqui também janeiro, não é muito diferente. Talvez a distribuição seja um pouquinho melhor. E isso, inclusive, garante que a visão que a gente tem do Rio Grande do Sul, nesse momento, é muito mais positiva do que a gente tinha no mesmo momento do ano passado. Inclusive, a gente fez a largada do Rally da Safra essa semana, e eu estava comparando, né, os dados que a gente utilizou essa semana com os dados do ano passado. Ano passado, nessa mesma época, a gente já estava reduzindo aí a produção brasileira em 10 milhões de toneladas, em função de uma redução de produtividade aí, que já acumulava aí quase 5 sacos por hectare, só de dezembro para janeiro. Esse momento eu diria que tudo bem, ainda estamos sob efeito Laninha, temos perdas já no Rio Grande do Sul, mas o cenário é outro. O cenário é bem diferente em termos de condição das lavouras até esse momento. Claro que a gente depende do que vai acontecer para frente, mas eu diria que a gente entra no ano, Kellen, com uma condição bem melhor do que nós estávamos no mesmo momento do ano passado. Muito bem, você destacou o Rio Grande do Sul como o estado que está sendo mais penalizado pela seca
ainda que a distribuição de chuvas seja melhor do que observado na mesma época do ano passado. Agora, qual é o estado que vai ter uma safra ainda mais pujante? Quais são as regiões que têm se destacado? A gente viu que a colheita já começou em Mato Grosso e Rondônia, né? Sim, e de fato a nossa equipe está no campo, no Mato Grosso, analisando as lavouras, e as notícias que vêm são boas. A gente pode dizer que o Mato Grosso também é um estado grande e condição climática bastante distinta, né? Pega, por exemplo, o oeste do estado, a região lá do Parecis, que é uma região que planta cedo, inclusive por conta do plantio do algodão segunda safra, teve uma condição mais adversa em termos de desenvolvimento das lavouras, né? Pegou mais seca, então as lavouras precoces um pouco mais prejudicadas. Quando a gente já vai para o Médio Norte, a gente tem uma safra um pouco mais regular, Sudeste com condições muito boas, e já quando a gente entra no Vale do Araguaia, sim, tem um atraso bastante significativo. Mas eu diria que ainda as perspectivas para o Mato Grosso são boas. Claro que, se lembrar, né, falando de Mato Grosso, safra passada Mato Grosso, que atingiu aí 61,2 sacos por hectare de média, foi uma safra recorde em termos de produtividade. Então ainda é difícil colocar no mesmo patamar do ano passado, mas trabalhar acima de 60 sacos para o Mato Grosso já é uma safra excelente. E claro, a partir de agora, conforme vai se desenvolvendo, vai avançando a colheita, a gente vai vendo o real potencial produtivo. Uma preocupação com o Mato Grosso hoje é excesso de chuva, inclusive, né? Que atrapalha o trabalho de colheita, você começa a ter menos luminosidade, o que é importante para peso de grão, e atrapalha, inclusive, o planejamento aí do milho segunda safra. Mas eu diria que quando a gente olha para o Mato Grosso, ainda é uma safra com potencial bem interessante que está sendo colhido agora, e mesmo quando a gente olha para o Nordeste do Brasil, o estado da Bahia, que é o estado que já registra os recordes de produtividade brasileiro, né, tem um início de safra sensacional. Quando eu falo com os produtores lá, todos me sinalizam assim: André, tá vindo uma safra boa, que se congelar a safra agora, ela é recorde de novo, mas claro, tem mais água para passar por debaixo dessa ponte. É verdade. Agora vamos aprofundar um pouquinho, te convido para a gente aprofundar um pouco o contexto global. Você analisou o contexto brasileiro, destacou esses contrastes entre alguns estados com muita chuva, outros com ausência de chuvas, e a gente chega na conclusão de que, apesar dos problemas que alguns estados vivem, a safra aponta para um recorde maior produção da história. Aí a gente vai agora analisar os nossos concorrentes no mercado global, porque a gente está vendo cortes ou reduções nas estimativas de soja lá dos Estados Unidos e da Argentina também. Como isso impacta o mercado global e os preços? Porque quando o pessoal ouve falar em safra recorde, muita gente fica bem preocupado com o rumo do preço, né? Exatamente. Quando a gente olhar para o Brasil, de fato, a gente deve caminhar, tem tudo para caminhar para um novo recorde de produção, né? Talvez não seja recorde de produtividade, isso acho que ainda depende de caminhar um pouco mais a colheita para a gente saber se vamos ter um recorde de produtividade, mas de produção certamente vamos ter, porque a gente tem um crescimento de pelo menos 1,2 milhão, 1,6 milhão de hectares, né? Então é um crescimento bastante significativo. Agora, quando a gente olha para a oferta da safra 22-23, até ontem a gente teve uma grande surpresa, né? Porque o USDA acabou reduzindo um pouco das estimativas de produção para os Estados Unidos, o mercado reagiu bastante, mas é uma safra que já foi, né? Então é muito mais estatística isso daí que acabou essa revisão acontecendo. Mas nesse momento, talvez, o que mais influencia o mercado agora é a safra sul-americana e talvez com um olho mais atento para a Argentina, porque a Argentina está sofrendo bastante. Na verdade, a gente teve já um inverno muito seco na Argentina, o nível de água no solo era muito baixo, uma safra que atrasou também para o início de plantio. Não sei nem se a Argentina consegue terminar todo o plantio da sua safra, e aqueles 52 ou 53 que talvez tivesse de potencial produtivo para a Argentina não vai acontecer. Está muito mais com uma safra perto de abaixo de 45 milhões de toneladas. Então, de fato, quando a gente olha para a oferta, com essas reduções que tivemos nos Estados Unidos, com esse problema que a gente tem na safra argentina, que tem muita coisa para acontecer na safra argentina, e por mais que a gente olhe para uma safra brasileira ainda correndo tudo bem, estoques ao longo de 22 e 23 ainda são apertados. Então isso garante uma sinalização ainda boa em termos de preço, Kelly.
Interessante. Estoques ainda são apertados, temos quebra na Argentina, uma safra também que foi mais magra nos Estados Unidos e uma expectativa de um volume recorde vindo do Brasil. Ainda neste ponto, o CPEA divulgou ainda, agora no começo de 2023, dados apontando que cerca de 20% da safra, estimada ao redor de 152 milhões de toneladas, foi comercializada antecipadamente. Esse número está em linha com os levantamentos que vocês têm na Agroconsult? Porque a gente tem percebido um ritmo lento de venda antecipada da safra, não é? Muito bem colocado, Kelly. Isso é algo que a gente tem trabalhado muito aqui, conversado muito. Comercialização está atrasada. E daí, claro, né, o produtor olha para a última safra e olha os preços que estavam ano passado e acaba comparando com o preço desse momento e fica esperando mais. E é normal, né? Você já vendeu soja a 200, porque não vai vender de novo. E acaba segurando essa venda. E é um risco que o produtor acaba tomando, né, quando começa a se estender cada vez mais a comercialização. E a comercialização está atrasada, principalmente quando a gente olha para o sul do Brasil, né? Se olha para o sul do Brasil, são os índices de comercialização talvez mais atrasados aí, que a gente viu ao longo dos últimos anos. Não vou dizer da história, mas ao longo dos últimos anos, sem dúvida alguma. E isso preocupa, porque... Ao redor de quanto, André? Você tem uma ideia de quanto foi vendido para lá para mostrar o tamanho do atraso? Se a gente pegar, por exemplo, a gente tem os dados mais regionalizados, né? Pega, por exemplo, o estado do Paraná. Hoje está com algo em torno de 11% comercializado, quando na mesma época, ano passado, já estaria com algo em torno de 30% a 40% comercializado. Mesmo o estado do Mato Grosso, que tem uma cultura muito forte, né, de antecipação de comercialização, está com algo em torno de 40% contra 50% mais ou menos no ano passado, que foi uma comercialização mais atrasada, mas que nessa mesma época já teve anos que chegou aí a 70%, 80%. Então, o risco, de fato, é de a gente ter fatos novos acontecendo. E a exemplo do que aconteceu ao longo do último ano, né, que cada pouco tinha um fator novo influenciando o mercado, como foi a guerra que estourou de uma hora para outra, a gente vê um risco você ficar segurando muito tempo essa comercialização. Sem contar que quando a gente começa a olhar também a questão de relação de troca, né, daí o produtor do sul que acaba vendendo o físico para comprar o fertilizante da próxima, você começa a ter relações de troca aí muito mais favoráveis, né, no fertilizante, para você já garantir também o teu insumo da próxima safra. Um ponto para a gente fechar essa discussão de mercado e avançar para clima, você chama a atenção de que a comercialização na média Brasil está mais lenta, citou alguns exemplos como Paraná e Mato Grosso, que são estados super importantes na produção de soja, e ainda disse que a gente pode ter uma entrada de uma safra farta no Brasil, mesmo que os estoques globais ainda estejam ajustados. O que me faz pensar que a gente premiou essa safra com um dos custos mais altos da história, só que a comercialização está atrasada. E a gente tem visto uma alta volatilidade no câmbio e também uma boa safra se desenvolvendo no Brasil. Pergunta objetiva, a conta fecha na relação custo e perspectiva de renda na temporada 22-23? Sem dúvida, 22-23 é uma safra de rentabilidade muito mais apertada. Então, claro, depende da situação de cada produtor, né? Há produtores que estão com áreas arrendadas e um volume de áreas arrendadas grande e já tem contratos aí beirando aí os 18, 20 sacos por hectare, fica muito mais difícil de fechar a conta e você tem que produzir acima de 65 sacos para fechar mesmo. Então, de fato, 22-23 é um ano de margens muito mais apertadas, não tenha dúvida. E nessa conta, Kelly, é possível sim que alguns produtores não consigam fechar a conta final. A gente vê ainda como um cenário que, produzindo, né, que acho que é o mais importante para o produtor, você consegue passar o ano, consegue trabalhar o seu caixa e já se preparar para uma próxima safra, que daí sim começa a sinalizar uma redução já do custo de produção, principalmente em função da queda que a gente tem visto dos fertilizantes. Mas sendo bem objetivo, sim, tem produtor que não fecha a conta, não. Nossa. E talvez seja essa uma das razões que ele acaba esperando ainda mais para fazer a sua comercialização. Muito bem. André, eu volto com você em um instantinho. A NOAA, Agência Climática dos Estados Unidos, disse
disse nesta semana que o Laninha deve passar por uma transição para neutralidade climática. Isso pode acontecer ainda no verão, aqui no hemisfério sul. O El Niño pode aparecer em 2023. Clima importa demais e a gente vai abordar esse tema agora. O que você está vendo aí sobre as previsões climáticas? Qual é o potencial de impacto na safra brasileira? A gente está saindo de um Laninha, de acordo com a NOAA, entrando numa neutralidade e com o El Niño aparecendo já em 2023. O que a gente pode esperar? Pois é, a vida do produtor não é fácil, né, o Kellen? Eu costumo dizer que a nossa safra está garantida só a partir do momento que o nosso produto está no armazém. Enquanto não está no armazém, não está nada garantido, porque às vezes está com uma safra linda, mas você começa a ter chuva aí na colheita, você acaba tendo prejuízo. Então, de fato, a preocupação ainda é grande, né? Porque se pega, por exemplo, o estado do Mato Grosso, que nossa equipe está rodando, está chovendo bastante, então isso tem atrapalhado bastante a evolução da colheita e, por consequência, também a evolução do plantio do milho segunda safra. A gente tem, inclusive, uma perspectiva de crescimento de área de milho, mas você precisa estar com o clima ajustado para que isso aconteça. Então, também não é, e por outro lado, também não é novidade, né, Kelly? A gente já vive esses cenários aí de mudanças climáticas há um bom tempo, então o produtor, de uma certa forma, está acostumado a vivenciar essas dificuldades em função de clima, e eu diria que também que está muito mais preparado, né? Quando a gente olha até mesmo a capacidade hoje operacional que a gente tem no campo, ela é muito maior. Então, por mais que você tenha períodos, vamos dizer agora, citar o exemplo da colheita de tempo mais fechado, quando abre o tempo também tem uma capacidade de colheita e plantio muito maior. Então o produtor acaba já se acostumando com esse cenário e está se preparando cada vez mais. Mas sim, a gente fica atento, esperando que a gente consiga agora, nesse momento, colher e plantar a safra de milho, que é o importante agora, né? E daí esperar para ver como que vai ser o clima para essa próxima temporada. Muito bem, você falou de milho, vamos adiante então. Como é que você está projetando a safra de milho? Temos problema na safra verão e temos uma expectativa de uma grande safra na safra de inverno, a segunda, né? Conta pra gente qual é o cenário que vocês estão vendo. Milho verão, de fato, eu tenho uma apresentação que a gente fez até uma largada do Rally aqui, e daí a maior parte dos estados, né, quando a gente está apresentando soja, tudo pintado em verde, só o Rio Grande do Sul que estava em amarelinho, mas daí quando chega no milho, a gente já pintou o estado do Rio Grande do Sul de vermelho, porque não tem jeito, já perdeu produção no milho verão, porque foi uma safra que se desenvolveu sob condições adversas, né? A exemplo das últimas 3 safras de milho do Rio Grande do Sul. Qual de o novo, a gente não perda, traça... André? Desculpe, sobre o milho, qual o tamanho da perda no Rio Grande do Sul? Eu diria assim, que hoje o Rio Grande do Sul está perdendo algo em torno de umas 5 milhões de toneladas, talvez, de produção em cima do potencial produtivo que teria. Nós estamos estimando hoje a safra de milho em 90 sacos por hectare, né? E daí que eu estava terminando minha fala, que é muito no sentido de que, apesar de a gente ver perdas, não é o mesmo cenário também da safra passada. A safra passada, Rio Grande do Sul colheu 47 sacos de média. Estamos falando em torno de 90 agora. Claro que ainda tem coisa para acontecer, mas já existe uma quebra consolidada no milho verão. E daí a expectativa fica muito em função da gente caminhar para a segunda safra, né? E ter uma recuperação dessa produção perdida em cima da segunda safra. E para isso, como a gente já vinha comentado, né, Kelly, a gente precisa de calendário para conseguir plantar. Quando a gente começa a traçar os nossos números e pensando em evolução de área, a gente vê sim um avanço de área. A gente está falando na AgroConsult de 17,5 milhões de hectares contra 16,8 na safra passada, né, do milho segunda safra. É um crescimento expressivo, mas esse crescimento eu diria que ele não está garantido ainda não. Porque pega o próprio leste do Mato Grosso, uma região que cresceu bastante no milho segunda safra e está com um atraso muito grande nas suas lavouras. Pega também o oeste do Paraná, que também é região tradicional do milho segunda safra, está também com um atraso agora na colheita. Então depende de a gente conseguir caminhar mais a colheita de soja agora e conseguir implementar essas lavouras de milho segunda safra. Uma vez que a gente consegue plantar esse volume de área, daí de novo entramos em toda aquela celeuma de clima, né? Ver como é que vai acontecer o clima, quanto que uma virada para El Niño também vai acabar influenciando, ou uma neutralidade,
mas sim, potencial produtivo. A gente tem potencial produtivo acima de 100 milhões de toneladas para a segunda safra. Aí a pergunta próxima é, e preço? A gente começou os embarques de milho do Brasil para a China, que marca uma nova era para o milho do Brasil, na sua opinião? E quais são os patamares, o intervalo de preço que vocês estão enxergando diante de uma projeção que é de mais de 100 milhões de toneladas de milho sendo produzidas no Brasil? No milho, no Brasil, nós somos pequeno, né, diante do mercado global de milho, então nós somos muito tomadores de preço. Eu diria que o cenário que a gente tem para o milho, eu acho que ele é um cenário ainda positivo, porque da mesma forma a Argentina também acaba perdendo em termos de produção de milho, né, e isso para nós ele é um concorrente direto. E uma vez que você tem mais mercado se abrindo, você acaba também abrindo um pouco mais de espaço para o Brasil. Uhum. Agora, se a gente olhar também, né, para uma safra de 130 milhões de toneladas, a gente acaba tendo um desafio grande também de conseguir dar vazão a todo esse volume, né? Tem um crescimento em termos de demanda interna, que é um crescimento expressivo, que vem tanto do mercado de proteína animais, mas também do mercado de etanol, mas ele não é suficiente para consumir todo esse milho produzido no Brasil. A gente precisa exportar. Então, para agora, 22, 23, a gente precisa exportar acima de 45 milhões para que a gente também consiga dar vazão a todo esse produto, senão a gente acaba ficando com muito milho no mercado interno. Mas eu diria que perspectiva em termos do mercado de milho, acho que ele ainda é bem positiva para essa safra. Há possibilidade bastante remota de voltar aqueles R$100 por saca diante de uma produção nesse volume, na sua avaliação? Ou vai depender do apetite do mercado externo, porque se a gente exportar ao redor de 45 ou mais do que isso, a gente pode voltar a buscar esses 3 dígitos, que é o interesse de muita gente que produz, não que compra. Eu diria que os patamares atuais de preço de milho, eles são bem remuneradores. Então, eu temo um pouco de a gente ficar fazendo projeção aqui de R$100 por saca e, inclusive, influenciar uma não comercialização, que é ruim. Eu acho que a gente tem que aproveitar os bons momentos de rentabilidade para trazer caixa, né? Para colocar o dinheiro no bolso. Tá certo. Porque, inclusive, o milho segunda safra, a gente já conseguiu fazer ele com uma redução já do custo do fertilizante. Então, eu diria que não precisa esperar os 100, não, Kellen. Muito bem. André Debastiani, sócio-diretor da Agroconsult, uma satisfação te receber aqui na Jovem Pan News. Volte sempre. Obrigado, satisfação nossa aqui poder participar e contribuir. Muito obrigada, até a próxima.